sintetizar o que é graça em contraste à lei. As duas principais matérias da teologia sistemática são em Paulo e Romanos: a teologia e soteriologia, o pecado de um lado e a salvação operada por Jesus do outro. Paulo, nesse contraste entre graça e lei, teologia e soteriologia, apresenta o que Jesus fez para abolir, para aniquilar, para destruir, para eliminar todo o poder, causa, efeito e consequências do pecado. Quando Paulo expressa esse texto, na verdade ele consegue sintetizar igualitariamente o que fez em Filipenses capítulo 2. Ele consegue, em resumo, colocar todo o efeito do reino de Deus inserido no núcleo da graça. Pois o reino de Deus, embora desprezado e excessivo, é muito distinto do reino dos homens. Mateus fez questão de por 32 vezes expressar o reino dos céus, e anexo a isso, por 4 vezes expressou explicitamente acerca do reino de Deus. Marcos, em seu evangelho, falou pelo menos 14 vezes sobre o reino de Deus. O apóstolo Lucas também falou por 32 vezes sobre o reino de Deus. O que está em pauta no evangelho não é a teologia liberal. O que está em pauta no evangelho não é a teologia que nos conforta, que nos ajuda, que nos auxilia e que nos permite fazer o que quisermos, como quisermos, na hora que quisermos. O que está em pauta no evangelho é o reino de Deus. E embora João tenha dito apenas 2 vezes a palavra reino de Deus, ele fez isso em João capítulo 3, quando mostra para Nicodemos que o reino de Deus pode ser visto, mas o reino de Deus também tem uma porta de entrada para quem nele quer acessar a possibilidade de desfrutar dos benefícios eternos que são envoltos neste reino. O reino de Deus é mais do que uma ficção. O reino de Deus é mais do que uma teoria. O reino de Deus foge à regra do óbvio pela perspectiva filosófica. O reino de Deus está acima da nossa compreensão. O reino de Deus fala muito mais alto do que a nossa razão. Mas o reino de Deus é acessível. O reino de Deus está aqui entre nós. E nós podemos entrar nesse reino caso quisermos entrar. E a maneira com a qual podemos acessar o reino de Deus é pela graça de Jesus. Jesus implementou a graça, viabilizando a possibilidade que os homens acessassem o reino de Deus. A palavra-chave só aparece na Bíblia 8 vezes, das quais é preciso perceber que Jesus tinha 4 chaves em seu chaveiro eterno. Isso você pode entender pela figura de linguagem. A palavra-chave só aparece na Bíblia 8 vezes. E dessas 8 vezes, 4 vezes nós presenciamos Jesus em domínio de chaves. A primeira chave que Jesus apresenta está em Mateus capítulo 16, e ele diz para Pedro, quando Pedro, na ocasião em que há dúvida no meio do colégio apostólico, ele se levanta com convicção e diz: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus o interrompe e diz: "Pare de dizer o que estava dizendo até aqui, agora eu sou quem te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." E na sequência, ou consequente, ou em ato sequente, Jesus diz: "Eis que vos dou as chaves do reino dos céus." Essas chaves podem ser subentendidas quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Qual é a chave que está ali, pastor? A chave de Davi, que abre o que ninguém fecha, e que fecha o que ninguém abre. Diz Jesus: "Eu sou o santo e verdadeiro." Pois a proposta de João é dizer: isso diz o que é santo e verdadeiro. Portanto, é Jesus que está apresentando como aquele que tem verdade e santidade impregnadas em seu perfil. E ele diz sequentemente: "E eu trago comigo." Ele tem, ele possui, ele detém, ele contém, está com ele a chave de Davi, a mesma que foi expressa em Isaías capítulo 22, versículo 22. A chave que abre o que ninguém é capaz de fechar.
e que fecha o que ninguém é capaz de abrir. Essa é a razão por qual ele diz a Pedro em Mateus 16: essa é as chaves do reino de Deus. Também a chave do reino de Deus, a primeira chave que está em pauta é a chave de Davi, pois ali há, de certo modo, um prelúdio da inauguração da igreja. A porta do reino dos céus é aberta e a porta do inferno é lacrada. Jesus está dizendo que o avanço do inferno será impossibilitado mediante a posição da igreja, pois aqui, porta é instrumento de defesa. Jesus tem a chave do reino dos céus, que abre o acesso para os homens entrar, e ao mesmo tempo a igreja, nesse conceito, tem em seu domínio a chave do reino dos céus, que é possível, que é poderosa, que torna possível ou funcional a possibilidade de fecharmos, lacrarmos, impedirmos o avanço ou a ascensão do inferno. Além disso, essa chave do reino dos céus pode ser compreendida por duas perspectivas que são linkadas em Apocalipse capítulo 1, versículo 8 ao seguinte. Jesus disse que esteve morto, mas agora vive. João vai vê-lo completamente diferente. Ele não está como estava no momento em que morreu no alto do Gólgota. Agora ele está distinto, ele está diferente. Agora ele tem cabelos brancos como a neve, como a lã. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele tem um cinturão e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes e ele tem os pés como latão reluzente. Até eu cairia como morto, e eu, João, caí como morto aos seus pés. Então ele me disse: não temas, João, sou eu mesmo. Estive morto, mas este aqui vivo, e vivo para todo o sempre. E tem uma coisa: eu trago comigo, eu possuo, eu detenho, eu posso conter. O que? Eu contenho, detenho, possuo, ou tenho as chaves. São duas: da morte e do inferno. Do inferno e da morte. É por isso que eu estou dizendo para vocês que o reino de Deus vai muito mais além da nossa compreensão, razão ou condição de sequer dimensionar o que é o reino de Deus. Mas nós podemos acessar. Por que podemos? Porque Jesus deu as chaves do reino dos céus para a igreja. Hoje a gente consegue colocar limite, a gente consegue frear o avanço das trevas, e a gente pode trazer luz para as densas trevas e possibilitar que os homens acessem o reino de Deus. Mas o que tem a ver com o que está dizendo nessa introdução, pastor? Com o texto que eu leio, lá vai: o pecado sempre foi um problema para a humanidade, e a minha geração tem pecado desenfreadamente. Billy Graham, se parecer, deu uma entrevista dizendo que se Deus não punir essa geração, é porque certamente já decidiu voltar no passado para pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque nunca se pecou como a nossa geração tem pecado, nunca se pecou como neste tempo tem se pecado. E o que tem gerado mal aos arinhos de Deus não é a multiplicidade dos nossos pecados, porque realmente não tem como andar na rua sem ver as consequências do pecado em pauta. A gente aonde vai, nos aeroportos, nos shoppings, a gente vê que o ser humano realmente está perdendo cada vez mais o temor de Deus, e o pecado está se tornando cada vez mais incontrolável. Porém, todavia, contudo, entretanto, a graça de Deus se manifestou para impedir, para inibir, para bloquear o que o pecado é capaz de fazer. Redobre a sua atenção, triplique a sua atenção até quadruplique agora, por favor. Por que, pastor? Porque eu preciso que você entenda o que o pecado é capaz de fazer. O pecado da Bíblia é subdividido por 4 grupos. Na Bíblia só existem 4 grupos de pecado. O homem pode pecar no corpo, fora do corpo, por omissão e por comissão. Existem 2 níveis de pecado além dos 4 grupos. O homem também pode pecar contra a santidade de Deus. O homem também pode pecar contra a autoridade de Deus. E Paulo disse que o pecado é um problema tão grave. No capítulo 7, na mesma epístola aos Romanos, ele disse que como me livrarei eu do corpo dessa morte? Se o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero como Deus já fez. Parece que eu vejo Paulo dizendo que as regras do pecado estão ditando as regras da sua existência. O bem que ele não quer, faz. O mal que não quer, quando vê que não, já fez.
exemplo, o homem que escreveu a metade do Novo Testamento, o homem que fundamentou a igreja em toda a Ásia Menor, o homem que tornou possível a espinha dorsal de toda a ideia teológica, de todo o conceito teológico doutrinário da igreja. Esse homem está dizendo que se sente dominado como um animal, que tem as rédeas, que anda a sua vida. E quem é que está montado dentro das rédeas, dando as regras à rédea? É justamente o pecado. Paulo se viu refém, Paulo se viu algemado, Paulo se viu completamente trancafiado pelo poder do pecado. Só que Paulo mostrou que, por mais poderoso que seja o pecado, ele não consegue superar a graça de Deus. Ele não consegue superar a graça de Deus. E o que eu vou pregar para vocês é muito simples. Eu vou enfeitar o pavão, porque ele já veio pintado com coisas eternas, e quem pintou maravilhosamente foi o Deus Todo-Poderoso. Então lá vai. É simples como 2 e 2 é 4. Como que a graça venceu o pecado? É mais ou menos assim. O homem, para se ver livre das algemas do pecado, o pecado gritava por sangue. Eu quero que me pague o que é meu. Eu quero sangue. E o pecado, todas as vezes que gritava, eu preciso que paguem a dívida, eu preciso que quitem a conta, o homem tinha que colocar uma ovelha no altar. O sangue do cordeiro tinha que ser derramado, porque sem o sangue de um animal por expiação, não havia absolvição ou imunidade de sentença mediante ao pecado. Só que a graça, ela fez diferente. A graça agora trouxe imunidade de sentença e absolvição imediata. E a gente não é perdoado porque coloca cordeiro no altar. A gente é perdoado mesmo não tendo mérito para isso. O nome disso é graça. Favor imerecido. E onde isso aconteceu, pastor? Vamos lá. Rápido. Olha para cá. Jesus, nas últimas 24 horas do seu ministério, cumpriu cerca de 25 profecias. É isso mesmo que você ouviu. Jesus cumpriu 25 profecias nas últimas 24 horas do seu ministério. E nessas últimas 24 horas, ele vai conduzindo a expiação do pecado e vai liberando a graça lenta e gradativamente. Em cada profecia que se cumpre, há um avançar da graça e um recuar do pecado. Prova para mim, pastor. Vou tentar. Acompanhe meu raciocínio. Jesus está em Mateus capítulo 26 com seus discípulos na última ceia dentro do cenáculo, assim como também escreveu João capítulo 13, e ele vai pregar o seu último sermão, e ele vai pregar de forma prática, depois teórica. Primeiro ele prega fazendo, depois prega falando. Eu sei que isso é uma coisa que não é tão comum na minha geração, mas Jesus primeiro pregava fazendo, para depois pregar falando. Ele pregou mostrando como se deve fazer, para depois falar o que se deve ser feito. Ele pegou uma bacia, lavou os pés dos discípulos, mostrando que é o reino de Deus, sempre o conceito da prioridade, ou do princípio de autoridade. E ele, de certo modo, constrangiu a Pedro, constrangiu a Judas, constrangiu a Tomé, e recebeu a adoração de João, que deitou no seu colo. E enquanto Jesus pregava, ele sabia que ele cantou um hino no final do culto. O culto não terminou com bênção apostólica, o culto terminou com louvor. E eu sei que você está acostumado a ouvir falar que Jesus pregou, que Jesus curou, que Jesus operou, e até que Jesus chorou. Mas nesse culto Jesus resolveu cantar. E o que ele cantou, pastor? Ele cantou o que está escrito no Salmo 118, versículo 21 a seguir. O que está escrito lá, pastor? Escolhido o Senhor os três alegremos, Deus dele, pois foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E depois de cantar, pastor, depois de cantar, porque foi um hino, ele disse: atai a vítima no sacrifício às 4 pontas do altar. Era assim se tinha expiação pelo pecado. O ministério sacerdotal ele se reuniu uma escala de 12. Só que Jesus está dentro do cenário e ali tem 13. Por que 13, pastor? Eu gosto de falar esse número, eu sei que vocês estão inteligentes, só para não ver para onde eu vou, né? Era 12 mais 1, porque Jesus vai se colégio apostólico. E quando ele vê que ele tem 12 mais 1, ele diz: eu preciso de uma escala de 12, não tem nem passando. Ele olha para Judas e diz: fazes logo o que tem de fazer. Isso é, você está passando a conta, vai embora, vai. E Judas sai e vai fazer o que tem de fazer. Na escala sacerdotal, os outros sacerdotes caminhavam em direção ao átrio. No átrio ficavam 8, no santo entravam 4, e no santíssimo entrava única e exclusivamente o sumo sacerdote. E quando para entrar no santíssimo lugar, o sacerdote da companhia de 3 sacerdotes no lugar santo, ele passava por um procedimento litúrgico chamado de aspergir sangue do cordeiro em suas vestes. Pois para entrar na presença
presença de Deus, a gente não entra vivo para morrer, a gente entra morto para viver. O cordeiro tinha que morrer antes do sumo sacerdote entrar nesse santíssimo lugar. Jesus não tem uma esponja, Jesus não tem um cutelo, Jesus não tem um cordeiro, Jesus não tem um altar, e Jesus não tem um sumo sacerdote. Como é que ele vai cumprir a profecia, pastor? Se a profecia precisa de um altar, se a profecia precisa de um cordeiro, se a profecia precisa de um sumo sacerdote, é simples assim. Jesus, segundo o que diz o anônimo escritor aos Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo também disse que Jesus se fez altar em nosso lugar. E João Batista, quando batizava na beira do Jordão, viu se aproximar na fila batismal alguém que até então era conhecido como carpinteiro, como de Nazaré, como filho de José, mas a partir daquele momento foi conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, eu digo aos senhores e senhoras que aqui estão e ouvem muito bem essa noite, que Jesus deu conta de ser profeta, profecia e cumprimento. Só ele para ser tudo ao mesmo tempo, né, gente? Ele é o profeta, a profecia e o cumprimento. Por que, pastor? Porque ele é o altar, segundo o que disse Paulo. Ele é o sumo sacerdote, segundo o que disse o anônimo escritor aos Hebreus. E ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o que disse João Batista. Então Jesus não precisa de nada, ele é tudo. Bendito seja o seu nome. Glória a Deus. Ele não vai decolar o cordeiro, ele não vai pegar o cutelo e nem uma esponja, mas diz a Bíblia que ele vai colocar o rosto em terra e vai se agonizar até a morte. E a oração é essa: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas se quando ora, a agonia chega, diz a Bíblia que ele diz: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto ele está fazendo isso, seus polos capilares começaram a se dilatar, e mediante os polos capilares estarem se dilatando, diz a Bíblia que gotas de sangue começaram a aflorar no seu corpo. E aí, pastor, e aí agora não precisa mais salpicar o sangue do cordeiro nas vestes do sumo sacerdote. Por que, pastor? Porque o sumo sacerdote já está salpicado de sangue. E depois de orar, ele vai cumprir o resto da profecia. Porque a profecia, para a expiação do pecado, não era só matar o cordeiro, era matar o cordeiro, amarrar o cordeiro nas quatro pontas do altar, derramar sangue do cordeiro nas quatro pontas do altar, e depois derramar todo o resto do sangue do cordeiro na base do altar. E Jesus, quando sai do Getsemane, ele se depara com o beijo da traição de Judas, a profecia se cumpre. Aquele que se sentava na mesa comigo levantou o seu calcanhar contra mim, para mim daí. Essa é a primeira. Qual é a segunda profecia, pastor? Como ovelha muda, ele vai ser conduzido até o matadouro. Pegaram Jesus na quinta noite e levaram para a casa de Anás e Caifás. A madrugada seguiu e Jesus calado. Pela manhã levaram ele à presença de Pilatos. Diante de Pilatos, ele permanece em silêncio. Conduzindo Jesus até Herodes. E eu estou falando de Herodes antigas, que nada tem a ver com a gripa, com as Pilatos, com Filipe ou com Herodes grande. Esse Herodes tinha uma mente brilhante, mas um coração arrepiante. Porém, Herodes também resolve não fazer nada. E diz: aqui não tem nada a dizer, eu devolvo para Pilatos. E a ovelha ela vai sendo conduzida, ela vai sendo conduzida muda, sem falar nada. Vai para a casa de Anás e Caifás, vai para a casa de Pilatos, vai até Herodes, volta até Pilatos e continua muda, sem nada dizer. Então Pilatos diz: não tem jeito, eu condeno ou absolvo, traga-me Barrabás e pergunte ao povo. E aí o povo gritou em alta emoção: solte a Barrabás e crucifica. Aqui o castigo se intensifica. Eu estou falando da graça. A gente tem que valorizar essa graça, porque ela não foi tão de graça assim como a gente pensa, viu? E aí Jesus está levando até a sala do castigo, e no eixo do trono central os bárbaros vão tomar posse de uma sovague, e cada um de posse de uma sovague na mão vão desferir golpes. E esses sovagues são chicotes com laços de madeira com ponto de cordeiro trançado, e de carne seminada, pedaço de chumbo e osso quebrado. Eles vão pedir tantos golpes em Jesus que Isaías vai levantar mais uma profecia que se cumpre. Se olhássemos para ele, beleza nenhuma nele veríamos. Sabe, depois de apanhar
maltratado, depois de ser espancado, depois de ser humilhado, alguém olha para ele e diz: mas não é esse aí o rei dos judeus? Então dizem: e por que ele não tem a coroa de rei? Cadê a coroa do rei dos judeus? Pegaram uma coroa de madeira de espinho de caça, ou de espinho de madeira de caça, colocaram na cabeça de Jesus, espinho africano, extremidade de 10 centímetros, é rígido como ferro fundido, isso vai entrar no couro capilar de Jesus, mas não entra tão facilmente. Para acoplar os espinhos no crânio, foi preciso bater com uma cana na sua cabeça. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz: bateram com uma cana na sua cabeça. E o sangue começou a descer, o globo lá socou, a saliva se misturou com sangue, Jesus está completamente ensopado de sangue, e aqui na terra pode ser que ninguém esteja entendendo nada, mas a eternidade está dizendo: a graça está chegando. Sangue na primeira ponta do altar, pegar a haste horizontal do madeiro, um patíbulo da cruz, cerca de 52 quilos, conforme disse Eusébio de Cesareia, colocaram nas costas dele e disseram: leve você mesmo o patíbulo na tua dor. E Jesus caminhou pela linha dolorosa, cerca de 600 metros do Getsemane até o Gólgota. Eu fiz questão de passar milimetricamente de cada lugar que Jesus passou quando em Israel eu estive, e eu pude observar que Eusébio colocou 14 sinalizações de suas paradas. Eu não sei se Jesus caiu 14 vezes, como disse Eusébio, mas eu posso nos assegurar que pelo menos uma, conforme me diz a Bíblia, pois Simão Sirineu precisou auxiliá-lo. E a Bíblia diz que Jesus não desistiu depois de cair, mesmo carregando, na minha opinião, muito mais do que apenas 52 quilos, conforme me disse Eusébio, pois Jesus levava sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Mas se 1 ou 14, o que importa é que ele não desistiu de prosseguir. Ele levantou com a cruz nas costas, e ainda que auxiliado por Sirineu, mas ele chegou no alto do Gólgota. E quando ele chegou no alto do Gólgota, na terra ninguém está entendendo, mas no céu há um lembrete: a graça está se aproximando. Pegar a haste horizontal do madeiro, anexar a haste vertical, pegar um prego de ferro fundido, cerca de 20 centímetros de tamanho, conforme diz a história, e atravessar o punho direito de Jesus. Aqui embaixo pode ser que ninguém consegue dimensionar, mas a eternidade está bradando: sangue na segunda ponta do altar. Igualitariamente levaram o seu braço esquerdo no madeiro, cravaram o seu braço esquerdo. É preciso considerar um adendo aqui: a crucificação de meio dos europeus e não dos romanos era feita por antecipação um furo, para que no momento da crucificação o condenado não passasse por um procedimento de demora na hora da morte. E quem ia morrer naquela cruz não era Jesus, quem ia morrer naquela cruz era Barrabás. E a história diz que Barrabás era um homem de alta estatura, e a história diz que Jesus era um homem de estatura mediana. Portanto, se havia um furo precipitado naquele tronco horizontal, então quer dizer que Jesus precisou no mínimo ter uma de suas duas clavículas deslocadas para conseguir alcançar a extremidade da cavidade que já tinha sido feita. Aqui na terra ninguém continua entendendo nada, mas a eternidade está dizendo: sangue na terceira ponta do altar. Pegaram ambos os seus pés, uniram, e agora não na horizontal, mas na arte vertical, cravaram na altura do tendão de Aquiles. Não queira saber a dor agônica que Jesus sofreu ao experimentar os cravos atravessando seu tornozelo e comprimindo todos os tendões do seu pé. Mas ele aguentou firme, e o céu brada: sangue na quarta ponta do altar. E aí, pastor, e aí não é só isso. E aí que depois do cordeiro se amarrado nas quatro pontas do altar, era preciso ainda que o resto do sangue do cordeiro descesse na base do altar, pois o sacrifício de expiação terminava em justificação, e a redenção vinha assim: na redenção o cordeiro morrendo, na justificação o
sinalete do céu dizendo: quer saber? Esse aqui eu acho que eu não vou quebrar a canela dele, não. Enquanto quebra que não quebra, Jesus sobe 7 vezes. Por que Jesus sobe, pastor? Porque ele está em uma posição extremamente desconfortável do corpo. E para ele conseguir falar, ele tem que ventilar o aparelho vocal. E para ele ventilar o aparelho vocal, ele tem que sustentar o peso do corpo sobre a ferida dos pés. E para ele fazer isso, não queira imaginar o tamanho da dor que ele enfrentou. Para aumentar um pouco a dor, eu não estou sendo sensacionalista. Jesus olhou para o céu na primeira vez que ele fala na cruz. Porque a Bíblia não diz que ele seria como ovelha muda até morrer. Ele seria como ovelha muda até chegar no matador. Quando ele chegou no matador, ele resolveu falar. E sabe o que Jesus falou, pastor Jonathan Carlos, depois de 24 horas de silêncio? Sabe o que Jesus falou, depois de quase 24 horas calado? Ele ergueu o seu corpo sobre a ferida no cravo dos pés, abrindo a traqueia, laringe, abrindo a cavidade bucal. Mas ele não olha para baixo nem para frente, ele olha para cima. E para olhar para cima, segundo o que diz o texto, havia sobre a sua cabeça uma frase de 3 expressões, Rei dos judeus, então que a cruz passava da sua nuca. E para Jesus conseguir olhar para cima, ele tem que imprimir os espinhos da coroa ainda mais para dentro do seu corpo capilar. Mas ele não desiste. Encara aqui, por favor. Chega de historinha, chega de mensagenzinha, como ninguém. A gente está precisando ouvir o que nos redimiu. A gente vai olhar para mim aqui, por favor. Jesus, o alvo da cruz. Se isso aqui não te emociona, pode rever os seus conceitos, pode ser qualquer coisa, menos crente em Jesus. Ele imprime os espinhos para dentro do seu corpo capilar. Ele olha para a eternidade e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão aqui para me matar, mas eu vim aqui para perdoar. A graça está aproximando. Eu não vou perguntar a vocês porque eu não tenho tempo. O tempo é muito pouco e a mensagem é cumprida. Mas eu queria saber se além de mim tem mais alguém aqui que tem motivo para agradecer, porque mesmo sem merecer foi perdoado. Ele desce, se levanta pela segunda vez, e agora ele não olha para cima, agora ele olha para baixo e diz: João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Ele se levanta pela terceira vez e diz: eu tenho sede. Não se entende teologicamente, não se entende biblicamente, não se entende historicamente por que Jesus morreu com sede. Por que, pastor? Já que eu não posso explicar pela teologia, pela perspectiva bíblica que vem à luz da história, então eu vou explicar pela fé. Quando ele estava no poço com a mulher samaritana em João capítulo 4, ele diz: se tu soubesses quem te pede de beber, eu tenho águas vivas. Mas por que a fonte de água viva morreu com sede, pastor? Eu não explico pela razão, eu explico pela fé. Jesus morreu com sede para matar nós. Não precisa orar, ele está sendo
adorado na eternidade pelos anjos, arcanjos, querubins, anciões e animais. Só aqueles que foram saciados pela água da vida, que isso é tempo, o homem levante a sua mão. Ele se levanta pela quarta vez, e na quarta vez ele brada: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Daqui para lá parece ser um filme de terror. Por que, pastor? Porque quando ele diz isso é perto do meio-dia, é sexta-feira, o relógio marca metade do dia. E quando o sol escuta o Criador dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? O sol não consegue assistir a cena. Diz a Bíblia que o sol se recolhe e o céu se faz em trevas. Ficou tudo escuro. Quando a escuridão começa a chegar, o ladrão de um lado diz: Gestas, se tu és o filho de Deus, salva-te mesmo e salve também a nós. O ladrão do outro diz: Dimas, não diga salva-nos. Nós merecemos estar aqui, mas nele eu não vejo culpa alguma. Sabe o que aquele Dimas conseguiu fazer? O que tem crente que tem 50 anos na Assembleia de Deus não está dando conta de fazer. O que, pastor? Segundo a ordem do Sonoro de Ônibus, nós precisamos ter 28 a 32 segundos para expressar o que Dimas expressou. O que ele expressou, pastor? Ele expressou entre 28 e 32 segundos uma pregação, uma oração e uma adoração. Ele olhou para o ladrão do outro lado e disse: eu vou pregar para você. Nós merecemos estar aqui, mas ele não veio culpa alguma. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Orou e terminou a sua fala dizendo: quando estiveres no teu reino, agradeço a Deus. Eu sei que eu sou diante da ofensa real. Oh, meus irmãos, eu vou te dar pelo menos 10 segundos para ver se você consegue ser melhor do que Dimas. Só quem pode liberar o glória a Deus, para o poder de Deus se atira. Mas é na sexta vez, Gesiel, que ele chancela a implementação da graça. Na sexta vez a terra vai se abalar. Diz a Bíblia que os sepulcros serão estremecidos. Mortos soltaram a vida. Por que, pastor? Porque na sexta vez ele voltou para arrebentar com o inferno. Tenta desenhar a cena comigo aqui. Ele olha para o Pai. A sétima vez ele recebe: Pai, o meu Espírito. Mas essa é a conclusão. É a sexta que nos compete aqui essa noite. Na sexta, ele diz: está consumado. No dialeto popular, quando jovem, eu vi uma pregação do pastor Wilson Gomes, e eu comungo com a sua ideia. Eu nunca mais me esqueci daquele sermão. Um sermão que me fez correr para casa com medo de não conseguir chegar a tempo de pregar para o meu pai e para minha mãe. Ele pregou sobre o arrebatamento da igreja. Foi tão forte aquela mensagem nas minhas entranhas espirituais que eu tive que sair da igreja e fui correndo, com medo de não dar tempo de chegar em casa.
E no meio daquele sermão eu nunca mais vou me esquecer que ele disse que o que garantiu a salvação da igreja não foi outra coisa a não ser o brado de Jesus no alto do Gólgota. E eu lembro dele desenhando a cena, pastor Jonas. Eu não vou plagiar porque a frase é dele, mas eu gosto muito do que ele disse. Dizendo que não consegue acreditar que Jesus tenha ligado o tetelestai fraco, anêmico. Ele não consegue acreditar que nessa hora, onde o inferno será abalado, onde o paraíso será inaugurado, eu não consigo também acreditar. Jesus está lá na cruz. Aleluia. Mas a graça vai se encontrar com o homem agora. Ele já acabou de dar uma ordem para o seio de Abraão sair de baixo, tirar o nível do Sheol, pois você lê a parábola de Lázaro, havia um abismo de separação entre o seio de Abraão e o Sheol, olha isso, entre o Hades. Agora ele diz para o ladrão: hoje ainda estarás comigo no paraíso. O seio de Abraão está se levando. Enquanto o seio de Abraão está se servindo e a porta da salvação está sendo aberta, e a inauguração é para um ladrão que pegou a vida toda. O nome disso é graça, não tem que entender. E aí ele diz: eu vou dizer para vocês como eu creio que ele disse. Porque ele disse: Pai, recebe o meu espírito depois. Mas eu vou fazer um trocadilho aqui. Quem sabe a gente interprete isso pensando que primeiro ele disse: Pai. O apóstolo Paulo disse que a dívida do pecado que era contra nós, a célula do pecado que era contra nós, a promissória do pecado que era contra nós, Jesus cravou no madeiro. E o que isso significa, pastor? Significa que você devia para o diabo o pecado para a morte e nunca ia poder pagar. Significa que a gente nunca ia quitar nossa dívida com o pecado, com o diabo e com a morte. Mas de uma vez só, Jesus, no alto da cruz, venceu o diabo, o pecado e a morte. Como que foi isso, pastor? Foi mais ou menos assim, Rafael Oliveira. Todo credor expunha a dívida do devedor quando não havia quitação publicamente. Era uma maneira de cobrar, ou pelo menos de envergonhar aquele que devia, não tinha condição de pagar. Então era muito comum que alguém que devesse tivesse a sua dívida exposta publicamente, a menos que houvesse um devedor para tomar nota promissória e quitar a dívida, a vergonha pública será exposta para sempre. Só que Jesus pegou a nota promissória do pecado que era contra nós e disse: a dívida não é minha, mas eu vou pagar para quem deve. Qual foi o carinho, pastor? O carinho foi o tetelestai. Tenta imaginar a cena comigo. Para quem acha que ele gritou tetelestai desfalecendo para morrer, com o último suspiro de vida, eu sinto muito, não é assim que eu creio. Eu creio que aqui que ele fez o que está escrito, quando o anônimo escritor aos Hebreus disse sobre a força na fraqueza. Imagine só, muita ventilação do normal.
A minha responsabilidade é pregar. Eu estou por meio de você, que eu falo de você, que eu grito de você. Mas deixa eu pregar a mensagem. Olha para aqui. Olha para aqui. Mas o sacrifício por expiação, para que a graça fosse experimentada, trazendo a absolvição, não bastava só o cordeiro e voltar. Era preciso o sangue do cordeiro descer na base do altar. E um soldado não quis quebrar as pernas. Quando escutou ele dizendo: Pai, enquanto eu entrego o meu espírito, ele disse: eu nunca vim aqui se matar ninguém. Hoje vou matar diferente. Vou começar vivo e sem morrer. E diz a Bíblia que ele estava com a sua lança ao seu lado. E o que faltava agora era se cumprir. Porque passou todo o sangue de Jesus desceu na base do altar. E agora não é o sangue de Abel clamando por justiça, é o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado. E aí, pastor? E aí, se a nossa história terminasse aqui, não faria sentido estarmos nessa multidão do grande templo em Ribeirão Preto nessa noite. Mas graças a Deus, que a graça vem mediante a moeda de dupla faceta. O cordeiro morre para a redenção. Mas a justificação, ela não vinha com a morte do cordeiro, só vinha com a vida do sumo sacerdote. Três dias depois, eu estou tentando em outra live, três dias depois, Maria Madalena preparou o buquê. Flores aromáticas, Havaiana descendo para o jardim do túmulo. E diz a Bíblia que preocupada com assim pensava: quem remover a pedra? Quem não vai remover a pedra? Quando ela chega no jardim do túmulo, diz a Bíblia que a pedra já estava removida. E sobre o selo de Roma, que está escrito impossível ou proibido remover, tinha um selo angelical assentado por cima. O selo angelical olhou para Maria e chegou atrasada. Procurar entre os mortos o sumo sacerdote que já saiu vivo. Redenção é com a morte do cordeiro, justificação com a vida
vida do sumo sacerdote. Pastor, por que o senhor pregou tudo isso? Eu te explico agora, porque até agora, na verdade, eu nem preguei, eu só expliquei o que é escrito no texto. Mas agora eu faço 2 ou 3 aplicações e olho para você. Aplicação número 1: é preciso voltar a pregar a mensagem da cruz nas nossas igrejas. Essa igreja, quando começou, não era de milhares de pessoas como estão aqui hoje. Essa igreja, quando começou, era em cabanas de pau a pique, com telhado de fumo ou de chumbo de coqueiro. Essa igreja, quando começou, não tinha todo esse luxo, esse conforto como temos hoje. E sabe por que a igreja brasileira está do tamanho que está? Porque a mensagem da cruz era pregada nos botecos, e o boteco virava ponto de culto. Era pregada nos pontos de tráfego, e ponto de tráfego vira ponto de pregação. É porque a mensagem da cruz era pregada no prostíbulo, e as prostitutas aceitavam a Jesus e não participavam do círculo de oração. A gente precisa parar de contar história, parar de fazer jogral, parar de ensaiar teatro, parar de ensinar teatro e começar a montar no Calvário. Porque o que vai trazer resultado não é o que eu acho que eu penso, é o que está escrito, é o que está escrito, é o que está escrito. Levante a sua Bíblia, primeiro prego. Assembleia de Deus, levante a sua Bíblia comigo. O diabo não temeu. O diabo ainda não teve, viu? A gente tem que sair dessa simpatia. Que palhaçada é essa? De copo d'água, de cagarruda atrás da orelha, cagarruda atrás da porta. Que palhaçada é essa? De jogar sal no cruzeiro, subir escada de joelho. A gente tem que voltar pra cruz. Sabe o que é que nos diferencia das demais religiões? Eu vou orar agora, eu não tenho mais para pregar, eu queria fazer uma série de aplicações e bater. Sabe o que é que nos diferencia das demais religiões? É que todas as demais religiões precisavam passar por um procedimento de dimensionação. Ou seja, um ser que era homem passou a se dimensionar. Buda diz a história que é bem comum, mas foi assim. Cresceu tanto que segundo a história tem um contexto. Maomé, como foi se espiritualizando, né? Profeta muito feliz, ele não aconteceu. Allan Kardec, Chico Xavier, homens comuns são venerados até hoje como semideuses, porque a história diz que eles alcançaram um nível de espiritualidade tão grande que eles cresceram, evoluíram. Vai lá no pingo de Buda, jaz os ossos mortais, morreu um homem. Um homem que se espiritualizou, voltou a ser pequeno, que morreu é morto. Não é isso? E aí o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz nada do que a história diz, a Bíblia diz tudo o contrário. É por isso que a gente precisa ter fé para acreditar, né? E viver o que está escrito, viu? Porque a Bíblia não diz que Jesus era um homem que virou Deus, depois morreu como homem e está sepultado como homem. Não, a Bíblia diz que Jesus era Deus. Mas ao invés de se dimensionar para se tornar grande, ele fez foi se diminuir para se tornar homem. E como homem foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus exaltou soberanamente, e dando o nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus Cristo todos os joelhos dos que estão no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins,
Deixa eu encerrar. Escute isso aqui, por favor. Eu encerro agora. Sabe o que eu me dá? Tem alguns senhores aqui, vamos pegar para lá, pegar só para nós agora, só para nós. Com todo respeito, claro, mas é só para nós. Tem alguns de nós aqui, que estamos aqui que merecemos. Nós estamos aqui porque nossos filhos são sócios. Porque temos um conchave, o padrinho é forte, a articulação é grande. Não vou pregar para ninguém, nem para eu e nem para você. Vou pregar só para mim agora. Se você achar que serve para você, pega e se leva para casa, isso aí, viu? Se não fosse a graça, meu casamento estava destruído. Se não fosse a graça, meus filhos não estariam blindados. Se não fosse a graça, eu não moraria na casa de fora. Não andaria no carro dele. Não vestiria a roupa de Deus. Não gostaria de passar de Deus. Se não fosse a graça, talvez eu estaria agora dentro do teto, comendo ovo cozido, lambarinho, tomando uma melhor de cachaça.